Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali, radiotv.com. Aqui e Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui e Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena a ser sorteada hoje tem prêmio de 7 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta quarta-feira. Candidatos com Covid-19 poderão remarcar data do Enem. Acaba hoje o prazo para inscrições em processo seletivo de Fundação de Sertãozinho. Pregões eletrônicos esta semana da Prefeitura de Bebedouro. Revitalizada cresce Giselda Baeninger na Vila Paulista. Os casos de Covid-19 até ontem em Bebedouro. Subtenente é cidadão benemérito de Bebedouro. Dinâmica de aulas é o tema do editorial. Os jogos pelas Copas Sul-Americana, Libertadores e Paulista, o brasileiro das séries A e B e o Sub-23 da segundona. Quarta-feira, 2 de dezembro, Primavera Brasileira, lua cheia. Este é o dia de número 337 de 2020. Aqui e Ali Notícias, edição 5015, uma produção Irra Comunicação, apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Em dezembro, a Aqui e Ali está repleta de empresas e dicas para o seu fim de ano. O destaque da capa é para a Clínica e o Cross Team Bianchini, do casal de nutricionistas Jéssica e Maicon Bianchini. Eles aliam alimentação e esportes em benefício da boa forma. A Vestige está de casa nova, com novidades em sapatos masculinos e femininos, roupas, semijoias, acessórios, linha infantil e esportiva em 300 metros quadrados de puro estilo e conforto. Ocimar Aparecido Gremon e seu filho Henrique, à frente do Estúdio Gremoncar, oferecem serviços de funilaria e de pintura diferenciados para veículos. Pele manchada? A dermatologista doutora Yane Villanova Batista discorre sobre as causas e os tratamentos para eliminar o melasma. Doutor Recursos é a solução para os problemas com a sua CNH. Já a 2T Móveis Planejados deixa seus ambientes especiais com marcenaria de alto padrão. Escolha os produtos e serviços das empresas que fazem parte desta edição. Tudo Belo, Fashion Coach, Aroma Show Produtos Artesanais, Patilê, Anelisa Modas, Elegância Estética Automotiva,
VIP Clean Lavanderia, Empório Aldeiá, CPP, Cartório Campos, Ismã Imóveis e Ikegami Supermercados. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva no decorrer do dia e à noite nesta quarta-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 43 minutos. Temperatura máxima de 34 graus. Umidade relativa no ar 77%. Para amanhã, quinta-feira, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Temperatura máxima de 30 graus e mínima de 20. Comemoram-se hoje, 2 de dezembro, o Dia Nacional do Samba, dia da fundação do Escritório Sanitário Pan-Americano em 1902, com sede na cidade de Washington, Dia Nacional de Relações Públicas. Hoje é também o Dia Nacional da União dos Emirados Árabes, constituída em 1971, cuja capital é Karame. Dia Pan-Americano da Saúde e o Dia de Minas Gerais. Nesta data, em 1720, foi criada a Capitania de Minas Gerais, separada de São Paulo. Hoje, 2 de dezembro, é o dia de Santa Bibiana. A santa viveu por volta do ano 360, época de perseguições aos cristãos. Seus pais foram mortos pelo governador Aproniano, que se apossou dos bens da família. Ele queria que as filhas Demétria e Bibiana trocassem de religião. As irmãs foram presas e Demétria logo faleceu. Bibiana, porém, foi flagelada e morreu. Seu corpo, jogado aos cães, foi recolhido pelos cristãos e sepultado junto aos da família. Lá, foi construída uma capela e, mais tarde, uma basílica em honra da jovem mártir. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo. A imprensa fazendo a memória da informação. Os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 2 de dezembro de 1942, Enrico Fermi, físico italiano, produziu a primeira reação em cadeia nuclear. A ideia, para ser uma fonte alternativa de energia, foi o passo inicial para a construção da bomba atômica. Em 2 de dezembro de 1971, 7 Emirados se agruparam e proclamaram os Emirados Árabes Unidos com a retirada de tropas britânicas da região. No dia 2 de dezembro de 1993, Pablo Escobar, líder do cartel de Medellín, na Colômbia, foi morto a tiros numa tentativa de prisão. E em 2 de dezembro de 1997, Boris Yeltsin, presidente da Rússia, surpreendeu ao declarar na Suécia a redução unilateral das ogivas nucleares no país. Aqui e Ali, radiotv.com. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2323 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de hoje. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado hoje, mas às 8 da noite. O prêmio é estimado em R$ 7 milhões. Boa sorte! Agora as principais notícias nacionais nesta quarta-feira. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil deve começar com idosos a partir dos 75 anos, profissionais de saúde e indígenas. O Ministério da Saúde divulga os primeiros pontos da estratégia preliminar para a imunização da população. De acordo com a pasta, o plano será dividido em 4 etapas e
e a expectativa é imunizar 109.500.000 pessoas. Os pontos foram apresentados após reunião da Câmara Técnica responsável pela elaboração do plano de vacinação. Apesar da divulgação preliminar, o governo afirma que o plano de imunização só ficará pronto quando houver vacina registrada na Anvisa. O Instituto Geral de Perícias informa que 9 dos 10 carros usados pelos criminosos na fuga do assalto em Criciúma, no sul catarinense, eram blindados e que os veículos foram pintados de preto para camuflar. O roubo ocorreu no final da noite de segunda-feira e nas primeiras horas da madrugada desta terça. Segundo o delegado Anselmo Cruz, da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, DEIC, pode haver catarinenses envolvidos na ação, mas a suspeita é que a ação seja de pessoas de outros estados, especialmente de São Paulo. Vale lembrar o caso: os moradores de Criciúma, em Santa Catarina, viveram momentos de pânico depois que uma quadrilha com cerca de 30 pessoas encapuzadas invadiu a cidade para assaltar uma agência do Banco do Brasil. O bando provocou incêndios, bloqueou ruas e acessos à cidade, atirou contra o batalhão da Polícia Militar e usou reféns como escudos. Em meio a um cenário de guerra, 2 pessoas ficaram feridas, um policial militar e um vigilante. Ainda não se sabe o paradeiro dos criminosos, nem quanto eles conseguiram levar. O ministro do STF, Dias Toffoli, suspende o decreto do Ministério da Educação que estabelece novas regras para a educação de alunos com deficiência, também chamada educação especial. A decisão individual deve ser submetida ao plenário do STF no próximo dia 11. Entenda. O decreto prevê, entre outros pontos, a criação de turmas e escolas especializadas que atendam apenas estudantes com deficiência. Especialistas apontam o risco de que essa separação enfraqueça a inclusão dos estudantes no convívio com crianças sem deficiência. O ministro do STF, Gilmar Mendes, adiou o julgamento do habeas corpus que garantiu a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e da mulher Márcia Aguiar. O pedido começaria a ser julgado na próxima sexta-feira, dia 4 de dezembro, pela segunda turma do tribunal em plenário virtual. Ainda não há data para o tema voltar à pauta. Lembre o caso. Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar foram denunciados pelo Ministério Público do Rio por suposta participação no esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A economia brasileira reverteu no terceiro trimestre parte significativa da forte retração de 9,7% registrada no segundo trimestre, mas a recuperação foi heterogênea e desigual, segundo o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, IBRE-FGV. Indústria, construção civil e comércio conseguiram eliminar no terceiro trimestre as perdas dos 3 meses anteriores. Já o setor de serviços tem recuperação mais lenta. De acordo com o levantamento, a economia só deverá voltar ao nível pré-Covid em 2022. Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Na
Tudo Belo, moda bebê, infantil, teen e adulta com os melhores preços e excelente qualidade. As promoções não param. Confira. Macacão curto de bebê a partir de R$ 34,90. Macacão longo de bebê a partir de R$ 37,90. Regata masculina do número 1 ao 16 a partir de R$ 17,90. Na Tudo Belo você encontra o enxoval completo para o seu bebê. Móveis, kits de berço, carrinhos, cadeirinhas de carro e muito mais. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, candidatos com Covid-19 poderão remarcar data do Enem. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, Só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 981009787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? O dia a dia nas rodovias da região. Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui e Ali Notícias. Olha, ontem por aqui a concessionária TEB realizou 22 atendimentos aos usuários e não teve registros de acidentes nas rodovias sob a sua administração. Carol. Bom, Osmar, alguma orientação em especial para os motoristas nesta quarta-feira? Ah, tenho sim, Carol. A nossa orientação de hoje é sobre bateria, né? Porque quando acende a luz da bateria no painel do carro, dificilmente o motorista percebe o que está ocorrendo. A começar que a luz da bateria não indica problema na bateria, tá certo? Na verdade, a luz está indicando um problema no sistema elétrico do automóvel. Por exemplo, que a bateria não está sendo carregada. E talvez o principal motivo pela qual a bateria não está sendo carregada é o da correia, que aciona o alternador. Ela pode ter quebrado. Porém, se a correia estiver em ordem, o problema pode ser no próprio alternador, ou seja, algum defeito que está impedindo ele de gerar energia para carregar a bateria. Agora, um detalhe muito importante. Se o problema for da correia que quebrou, é de extrema importância colocar outra imediatamente. Porque essa correia que move o alternador, muitas vezes é responsável também por movimentar a bomba d'água. Então, nesse caso, a luz da bateria está indicando também um problema grave na refrigeração do motor, tá certo? Então, fique atento. Acendeu a luz da bateria,
pare o carro e ligue para o mecânico. Peça para ele orientar o que deve ser feito. Certo, Carol? Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações, pela orientação em especial, viu, Osmar? Uma boa quarta-feira para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Os candidatos ao Enem com diagnóstico confirmado de Covid-19 poderão remarcar a data da prova. O INEP prevê 50% de ocupação das salas para evitar a propagação do novo coronavírus, além de espaços especiais para grupos de risco. Os diagnosticados com o vírus deverão anexar o laudo médico com a informação sobre a condição de saúde no endereço enem.inep.gov.br/participante. Candidatos do grupo de risco da Covid-19 podem solicitar atendimento especial na aplicação da prova. Eles terão a possibilidade de fazer a prova em salas com número reduzido de alunos, que, segundo o INEP, terá no máximo 12 pessoas por sala. São considerados grupos de risco gestantes, lactantes, idosos e pessoas com condições médicas pré-existentes, como cardiopatias, doenças pulmonares crônicas, diabetes, obesidade mórbida, hipertensão, doenças imunossupressoras e oncológicas. O uso de máscara será obrigatório. Em caso de recusa, o candidato poderá ser eliminado. Será disponibilizado álcool em gel nos locais de provas. A estimativa é ampliar em 40% o número de salas e dos locais de exame. O exame vai ocorrer em 17 e 24 de janeiro, prova impressa, e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro, digital. Ao todo, 5.783.357 candidatos estão confirmados. O número é 13,5% maior do que na edição anterior, que teve o menor número de candidatos em toda a história. Mais informações em revistaaquiali.com.br. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? A Fundação para o Desenvolvimento Educacional e Cultural da Alta Mogiana, Fundam, em Sertãozinho, por meio da Integre Brasil, divulga o processo seletivo que visa o preenchimento de uma vaga de assistente administrativo. Exige-se ensino médio completo. O prazo para inscrição acaba hoje, dia 2 de dezembro, exclusivamente pelo site da Integre Brasil, mediante o pagamento de taxa de R$30. Remuneração de pouco mais de R$2.000 para a jornada de 44 horas semanais. Dentre as tarefas a serem executadas estão atividades de rotina administrativa, assistência à unidade de atuação e controle de serviços gerais de escritório. Haverá prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório com questões de múltipla escolha de língua portuguesa, matemática, informática e de conhecimentos específicos. Avaliações previstas para 20 de dezembro em Sertãozinho, porém, poderá haver mudança na data dependendo do número de inscritos e da disponibilidade de locais. Este processo seletivo terá validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período a partir da data da homologação. Para obter mais informações, acesse o edital de abertura na íntegra em pciconcursos.com.br. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação.
Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI e Telecom do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal 332, telefone 3344-7277. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Na volta do intervalo, pregões eletrônicos da Prefeitura de Bebedouro. Em dezembro, a Aqui Ali está repleta de empresas e dicas para o seu fim de ano. O destaque da capa é para a Clínica e o Cross Team Bianchini, do casal de nutricionistas Jéssica e Maicon Bianchini. Eles aliam alimentação e esportes em benefício da boa forma. A Vestige está de casa nova, com novidades em sapatos masculinos e femininos, roupas, semijoias, acessórios, linha infantil e esportiva em 300 metros quadrados de puro estilo e conforto. Ocimar Aparecido Gremon e seu filho Henrique, à frente do Estúdio Gremoncar, oferecem serviços de funilaria e de pintura diferenciados para veículos. Pele manchada? A dermatologista doutora Yane Villanova Batista discorre sobre as causas e os tratamentos para eliminar o melasma. Doutor Recursos é a solução para os problemas com a sua CNH. Já a 2T Móveis Planejados deixa seus ambientes especiais com marcenaria de alto padrão. Escolha os produtos e serviços das empresas que fazem parte desta edição. Tudo Belo, Fashion Coach, Aroma Show Produtos Artesanais, Patilê, Anelisa Modas, Elegância Estética Automotiva, VIP Clean Lavanderia, Empório Aldeiá, CPP, Cartório Campos, Ismã Imóveis e Ikegami Supermercados. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. Você sabia que 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias no Brasil? 25 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas todos os dias com os alimentos desperdiçados no país. Entre os produtos, frutas, hortaliças, raízes e tubérculos são os mais descartados. Quase metade do que é colhido é jogado fora, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O Brasil ainda não tem uma política nacional que regule iniciativas de combate ao desperdício de alimentos e defina o destino de sobras do processo de produção, comercialização e consumo. Mas na Câmara dos Deputados tramitam atualmente quase 30 projetos de lei com esse objetivo. Faça sua parte. Leve sempre uma lista de compras ao supermercado para que você compre apenas o necessário. Seja um consumidor consciente. Não desperdice. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na Rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. Em sua sede, a Prefeitura de Bebedouro realiza pregão eletrônico para registro de preços para aquisição de equipamentos de informática para várias escolas e a Secretaria Municipal de Educação. Recebimento de propostas e de documentos de habilitação até hoje, dia 2 de dezembro.
Mais um pregão eletrônico da Prefeitura também para registro de preços, mas para aquisição de mobiliários escolares para várias escolas e a Secretaria Municipal de Educação. Recebimento de propostas e de documentos de habilitação até amanhã, dia 3. Outro pregão eletrônico desta feita para registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual, EPIs, para o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Recebimento de propostas e de documentos de habilitação até sexta-feira, dia 4 de dezembro. Informações no 17-3345-9100 ou pelo e-mail licitação@bebedouro.sp.gov.br. RadioTV.com. Prefeitura e Secretaria de Educação de Bebedouro concluem as obras de reforma e de revitalização de espaços com playground de grama sintética e mini parque aquático do CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil Giselda Baininger, Núcleo 2, na Avenida Maria Dias, 539, na Vila Paulista, zona sul da cidade. O prefeito Fernando Galvão comemora o fato de finalizar a administração com todas as escolas municipais revitalizadas, o que reforça o seu compromisso com a educação. Ele assegura que as unidades são referências no estado de São Paulo. Já o prefeito eleito, Lucas Seren, se compromete a dar continuidade ao investimento no setor educacional do município. Assegura dar atenção especial ao plano de carreira dos professores e à formação docente. Já o secretário de Educação, Rodolfo Rodrigues, por sua vez, observa que os empreendimentos elevam ainda mais a qualidade de ensino e a convivência entre alunos e funcionários. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Prefeitura e Secretaria de Saúde até terça-feira, portanto, ontem, confirmam o registro de 1.560 casos positivos de Covid-19 em Bebedouro e de 206 de municípios da região, porém atendidos na cidade. São 1.701 os infectados, 19 óbitos em hospitais da região e 29 locais, 5 internados graves e 9 com sintomas leves. Já o Brasil registrou 52 mil casos de Covid-19 em 24 horas e a média móvel aponta alta de 35% em 2 semanas. O país tem 173.862 óbitos e 6.382.526 diagnósticos da doença, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na Tudo Belo, moda bebê, infantil, teen e adulta com os melhores preços e excelente qualidade. As promoções não param. Confira. Macacão curto de bebê a partir de R$ 34,90. Macacão longo de bebê a partir de R$ 37,90. Regata masculina do número 1 ao 16 a partir de R$ 17,90. Na Tudo Belo você encontra o enxoval completo para o seu bebê. Móveis, kits de berço, carrinhos, cadeirinhas de carro e muito mais. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17-3342-7272. Aqui e ali, RadioTV.com. Na volta do intervalo, no editorial de hoje, o tema Dinâmicas de Aulas. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar,
pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? O processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza aqui e ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Decreto da Câmara de Bebedouro dispõe sobre a concessão do título de cidadão benemérito ao subtenente Alexandre dos Passos Veloso. A entrega da honraria acontecerá em sessão solene em data a ser designada e de acordo com o entendimento com o homenageado. Aqui e ali notícias, editorial. Dinâmica de aulas. As mudanças impostas pela pandemia na rotina dos professores podem afetar a sua saúde mental, alerta a psicóloga e consultora educacional Carla Jarlite. Daí a necessidade de os gestores de escolas estarem atentos aos efeitos desse período, aos impactos do ensino remoto no dia a dia das aulas e à nova dinâmica pedagógica que o formato híbrido exige. Sem dúvida, o cotidiano de um professor é bastante desafiador e exaustivo. A categoria enfrenta baixos salários, carga horária extensa, falta de estrutura e de segurança nas escolas, bem como de suporte e tantos outros problemas. Está equivocado quem pensa que o trabalho do professor se encerra quando ele termina o seu turno de trabalho. Há ainda as tarefas de planejamento, a verificação do material do aluno e também a pesquisa, atribuições que invariavelmente são realizadas em casa, sem remuneração. Para além disso, há o vínculo afetivo construído por quem trabalha diretamente com pessoas todos os dias. Os professores envolvem-se com seus alunos e preocupam-se com eles dentro e fora da sala de aula. Apesar desse vínculo ser desejável e muitas vezes condição para o desenvolvimento do trabalho, ele pode ser também mais um ingrediente de pressão quando o professor não encontra parceria, seja com o aluno quanto com a própria família e com a escola. Esse conjunto de fatores pode sim afetar a saúde mental dos professores que se sentem e são extremamente exigidos pela sociedade, pela escola, pelas famílias de seus alunos, pelos próprios alunos e por eles mesmos, que querem realizar um trabalho de qualidade. Caso esses excessos não venham acompanhados de um suporte consistente da escola, dos gestores e dos coordenadores,
podem tornar-se extremamente pesados e acarretar problemas de saúde como estresse e depressão. É isso. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, os jogos pelas Copas Sul-Americana, Libertadores e Paulista, o brasileiro das séries A e B e o Sub-23 da Segundona. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, dá tudo belo. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta, mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Em dezembro, a Aqui Ali está repleta de empresas e dicas para o seu fim de ano. O destaque da capa é para a Clínica e o Cross Team Bianchini, do casal de nutricionistas Jéssica e Maicon Bianchini. Eles aliam alimentação e esportes em benefício da boa forma. A Vestige está de casa nova, com novidades em sapatos masculinos e femininos, roupas, semijoias, acessórios, linha infantil e esportiva em 300 metros quadrados de puro estilo e conforto. Ocimar Aparecido Gremon e seu filho Henrique, à frente do estúdio Gremoncar, oferecem serviços de funilaria e de pintura diferenciados para veículos. Pele manchada? A dermatologista doutora Yane Villanova Batista discorre sobre as causas e os tratamentos para eliminar o melasma. Doutor Recursos é a solução para os problemas com a sua CNH. Já a 2T Móveis Planejados deixa seus ambientes especiais com marcenaria de alto padrão. Escolha os produtos e serviços das empresas que fazem parte desta edição. Tudo Belo, Fashion Coach, Aroma Show Produtos Artesanais, Patilê, Anelisa Modas, Elegância Estética Automotiva, VIP Clean Lavanderia, Empório Aldeiá, CPP, Cartório Campos, Ismã Imóveis e Ikegami Supermercados. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de bebedouro e da região. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogos de volta. Ontem, União Santa Fé da Argentina empatou com o Bahia em 0-0. O Deportivo Cali da Colômbia foi goleado pelo Vélez Sarsfields da Argentina, 5-1. Hoje, às 7h15 da noite, no estádio La Fortaleza, o Lanús da Argentina enfrenta o Bolívar da Bolívia. Às 7h30 da noite, no Estádio Nacional, tem Sport Huancayo do Peru e Coquimbo Unido do Chile. Às 9h30 da noite, no Estádio Libertadores da América, o Independente da Argentina enfrenta o Fênix do Uruguai. Amanhã, às 7h15 da noite, no Estádio Nicolás Chauán, União La Calera do Chile enfrenta o Júnior da Colômbia.
E às 9h30 da noite de amanhã, no estádio San Carlos de Apoquindo, Universidade Católica do Chile versus River Plate do Uruguai. Copa Libertadores, oitavas de final, segunda rodada. Ontem o Santos perdeu da LDU do Equador por 1-0. Mesmo assim está classificado às quartas de final. River Plate da Argentina venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Flamengo do Rio empatou com o Racing Clube da Argentina em 1-1 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, o Racing da Argentina derrotou o Flamengo por 5-3 e desclassificou o clube do Rio de Janeiro. Hoje, às 7h15 da noite, Nacional do Uruguai, Independiente del Valle do Equador, Palmeiras e Delfim do Equador, às 9h30 da noite, Boca Juniors da Argentina e Inter de Porto Alegre, Jorge Wisterman da Bolívia e Libertad do Paraguai. Amanhã, às 9h30 da noite, Grêmio de Porto Alegre e Guarani do Paraguai. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Brasileiro da Série A, 24ª rodada. Hoje, às 9h30 da noite, tem Fortaleza e Corinthians. Sábado, às 5 da tarde, Botafogo do Rio e Flamengo. Às 7 da noite, Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Inter de Porto Alegre, Bahia e Ceará. Às 9 horas da noite, o Coritiba enfrenta o RB Bragantino. No domingo, às 4 da tarde, jogam Santos e Palmeiras, Grêmio de Porto Alegre e Vasco da Gama. Às 8h30 da noite, São Paulo e Sport Recife. E na segunda-feira, dia 7, às 8 da noite, o Atlético Goianiense enfrenta o Goiás. Campeonato Brasileiro da Série B, 25ª rodada. Ontem o CRB de Alagoas e o CSA de Alagoas empataram em 0-0. Náutico do Recife venceu o Guarani de Campinas 2-0. Confiança de Sergipe e Figueirense de Santa Catarina empataram em 1-1. Ponte Preta de Campinas e Sampaio Correia do Maranhão empataram em 1-1. Paraná Clube perdeu em casa do Vitória da Bahia por 4-1. Chapecoense de Santa Catarina venceu o Cuiabá por 1-0. Hoje, às 7 da noite, Botafogo de Ribeirão e Juventude de Caxias do Sul no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E às 9h30 da noite, América de Minas e Cruzeiro de Belo Horizonte. Copa Paulista, oitavas de final, segunda rodada. Hoje, às 3 da tarde, o Novo Horizontino enfrenta o Água Santa de Diadema. Portuguesa de Desportos enfrenta o Nacional da Capital. Tem também 15 de Piracicaba e Atibaia, São Bernardo e Ponte Preta, Portuguesa Santista e Osasco Audax. Às 5 horas da tarde, o Marília enfrenta o Velo Clube Rio Clarense, Comercial de Ribeirão enfrenta o Primavera de Indaiatuba. E amanhã, às 3 da tarde, o Botafogo de Ribeirão pega a Ferroviária de Araraquara. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, o Campeonato Sub-23 da segunda divisão, quartas de final, jogos de volta. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com.
Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiRadiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiRadiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiRadiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Campeonato Sub-23 da segunda divisão, quartas de final, jogos de volta. Hoje às 15h, Mantiqueira de Guaratinguetá e Itararé. No jogo de ida, empate em 1-1. Agora, no jogo de volta, um novo empate favorece o Mantiqueira, enquanto o Itararé se vê obrigado a vencer para se classificar. Grêmio Prudente e Mauá Futebol. No jogo de ida, vitória do Mauá por 2-1. Com isso, o time mauaense joga por um empate, enquanto de Presidente Prudente precisa vencer por ao menos um gol de diferença. Às 4h de hoje, o Bandeirante de Birigui recebe o Oswaldo Cruz. No jogo de ida, 1-0 para o Oswaldo Cruz. Na partida de volta, a equipe de Birigui terá de vencer por pelo menos um gol de diferença para ir às semifinais. Às 5h, São José e Rio Branco de Americana. No jogo de ida, vitória do São José por 1-0. Neste jogo de volta, o time de Americana precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar. Vale observar que nesta fase do Sub-23 da segundona, os times com melhores campanhas gerais fazem o segundo jogo em casa e têm a vantagem do empate no placar agregado. Brasil! A seleção brasileira feminina aplicou mais uma sonora goleada de 8-0 em cima da seleção do Equador em amistoso disputado nesta terça-feira à noite no Morumbi. Na última sexta-feira já tinha goleado a fraca adversária no Neoquímica Arena, por coincidência o placar do primeiro tempo ontem à noite, 6-0. Olha como é importante, mesmo diante de tanta facilidade, o Brasil jamais deixou de ser intenso em campo. A diferença técnica também possibilitou, no segundo tempo, uma série de substituições já planejadas pela técnica sueca Pia Sundhage. Ela tem dado chance principalmente a jogadoras jovens que podem dar novo alento à seleção das Olimpíadas de Tóquio. O Brasil já está classificado para as Olimpíadas de 2021 por ter sido campeão da Copa América em 2018, quando a seleção era dirigida por Oswaldo Alvarez, o Vadão, que morreu no começo deste ano vítima de câncer. Desta vez teve gol de todos os jeitos e todos os lados. No primeiro tempo já estava 6-0. Os gols da sonora goleada de ontem foram marcados por Debinha, Luana, Andressa Alves, que fez 2, Rafaele 2 no primeiro tempo e depois por Júlia e Érica no segundo. Os números da técnica sueca em 16 meses de trabalho. A goleada foi a maior da seleção sob o comando da treinadora sueca que assumiu a equipe logo após o Mundial de 2019. Desde então, são 13 jogos com 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota, além de 40 gols marcados e 5 sofridos.
As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. O futebol brasileiro teve saldo negativo na Copa Libertadores da América na noite de ontem. O Santos passou pela LDU mesmo perdendo por 1-0 na Vila Belmiro. Mas Flamengo e Atlético foram eliminados frente aos argentinos Racing nos pênaltis e River Plate por 1-0. O Santos se classificou para as quartas de finais da Libertadores, mesmo perdendo pelo placar de 1-0, com a vitória da semana passada na altitude por 2-1. O Santos poderia perder por 1-0 pela soma dos resultados. Com o 2-2 no agregado, o time santista se qualificou pelos 2 gols marcados fora de casa. Será a 9ª vez em que o Peixe disputará a fase de quartas de finais da maior competição das Américas. Das 15 participações do time paulista, 4 foram na década de 1960. E nesta época não existia quartas de finais. Os clubes já se classificavam na primeira fase direto para as semifinais. Portanto, retirando as participações do Alvinegro na década de ouro, ficam 11 disputas e apenas em 2 ocasiões o time santista não obteve a qualificação para as quartas. O adversário sairá do duelo entre Grêmio e Guarani. No jogo de ida, vitória do Grêmio por 2-0. Mesmo sem ser brilhante, o River Plate fez valer a sua qualidade, controlou a maior parte do jogo e derrotou o Atlético Paranaense por 1-0 em Avellaneda. Como os times empataram por 1-1 em Curitiba, o clube argentino avançou e pegará o vencedor de Nacional ou Independiente del Valle, que ficaram no 0-0 na primeira partida. Eram nada menos que 12 desfalques, incluindo o Santos e Nicão. No gol estava um garoto que fazia sua 3ª partida como profissional. E a equipe atuava com uma formação inédita, desfigurada por baixas por Covid-19, lesão e suspensão. O sentimento foi de ter caído de pé. Agora, o atual campeão da Libertadores da América, o Flamengo, não teve um bom dia e acabou eliminado. Com um jogador a menos, Rodrigo Caio foi expulso. O Mengão buscou o empate por 1-1 com o Racing aos 47 minutos do segundo tempo com William Arão, mas o próprio jogador desperdiçou a cobrança de pênalti que acabou culminando com a queda rubro-negra. O Racing agora aguarda o duelo entre Boca Juniors e Internacional para conhecer o seu adversário nas quartas de final. O primeiro jogo ainda não foi realizado devido à morte de Maradona. Já o Flamengo vivenciou sua 2ª eliminação sob o comando de Rogério Ceni. E vale lembrar o seguinte, o Bahia do Brasil e Vélez Sarsfield da Argentina são os 2 primeiros times classificados às quartas de final da Sul-Americana. Eles garantiram as suas vagas ontem na abertura da rodada da volta das oitavas. A rodada vai ter 3 jogos hoje e mais 3 amanhã. E o Aqui Ali Notícias termina. Um excelente dia para você. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.